Direto da redação. O bicheiro Rogério Andrade, patrono da escola de samba de Padre Miguel e também já implicados em outros processos, preso outras vezes, mas com ação trancada pelo Supremo Tribunal Federal, ele voltou a ser preso ontem em uma operação da polícia e do Ministério Público no Rio de Janeiro. Você vai conferir as informações agora na reportagem de Solimar Luz. O bicheiro Rogério Andrade foi preso no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. O contraventor foi detido por agentes do GAECO, Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado. Rogério é acusado de mandar matar seu rival nos negócios, Fernando Inácio, herdeiro de Castor de Andrade, com quem disputava o comando dos negócios. O crime aconteceu em 2020. Ao desembarcar de um helicóptero numa pista de pouso na Zona Oeste Carioca, vindo de Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, Fernando foi executado com tiros de fuzil. Rogério Andrade, que também é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, estava em casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste, quando os agentes chegaram. Também nesta terça foi detido Gilmar Enéas Lisboa, que, de acordo com o Ministério Público, era o responsável por monitorar a vítima até o momento do crime. Os mandados foram expedidos pela primeira vara criminal do Tribunal do Júri. Em março de 2021, o Ministério Público já havia denunciado Rogério Andrade pelo assassinato de Fernando. No entanto, em fevereiro de 2022, a segunda turma do STF decidiu, por maioria, trancar a ação penal contra o contraventor, alegando falta de provas que demonstrassem seu envolvimento no crime. O Ministério Público, então, abriu um novo procedimento investigatório criminal e identificou uma série de execuções na guerra travada pelo Império de Castor de Andrade, resultando na ação desta terça-feira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. A morte de Castor de Andrade deflagrou ali uma disputa familiar pelo seu espólio, pelo seu domínio na região que ele dominava com os jogos de bicho. E depois os bicheiros, eles entraram também, os herdeiros de Castor de Andrade, eles entraram também em outro negócio lucrativo, que foram as máquinas de caça-níqueis. Então isso aí deflagrou uma briga pelo espólio e resultou nisso. Resultou em crimes, em assassinatos, em ameaças, em operações policiais, coisa que o Castor detestava. Castor era um gentleman, Castor era uma espécie de diplomata da contravenção do jogo do bicho. E era avesso à violência. Há uma entrevista do Castor de Andrade, eu creio que é a Jô Soares, naquele programa Jô Soares 11h30, que o Castor de Andrade ele fala o seguinte, que certa vez um bandido entrou na casa dele para assaltar. Ele atendeu bem o cara, não, tudo bem, pode levar, eu sou bandido tentando levar tudo, não, tudo bem. Lá para as tantas, ele conversando com o assaltante, falou, não, eu sou o Dr. Castor de Andrade, mas tudo bem, pode... Eu falei, o cara, o senhor, Dr. Castor? Não, desculpa, tal, o cara se desculpou e saiu fora, caiu fora. Porque o Castor era um gentleman, mas a diplomacia do Castor também, ela tinha o limite. Eu acho que ele traçava uma linha vermelha, né, para a diplomacia. Então ultrapassou a linha vermelha e acabava a diplomacia. Há histórias e mais histórias de Castor de Andrade, as pessoas que conviveram com ele assim, narram histórias, e era uma figura inteligente, era uma figura que conhecia esse mundo da contravenção como poucos. Mas eu vou ao desdobramento dessa reportagem aqui, porque não é a primeira prisão do Rogério Andrade. Várias outras vezes, em vários outros mandados de outras operações, Rogério Andrade ele foi preso e ele, bons advogados, bons criminalistas, ele está sempre encontrando mecanismos, sempre encontrando saídas no ordenamento jurídico para se livrar da cadeia. Agora, ontem eu creio que pelos elementos de convicção que o Ministério Público apresentou, tem ali, eu acho, que conseguiu resgatar mensagens de celular que comprovariam a ligação de Rogério Andrade com esse grupo, esse chamado grupo de extermínio dentro da contravenção.
Eu vou um desdobramento dessa reportagem aqui com a repórter Flávia Grossi da TV Brasil. Tá no ponto aí, por favor. Rogério de Andrade foi preso por volta das 6 horas da manhã no condomínio de luxo onde mora na zona oeste do Rio. Ele foi levado para depor na cidade da polícia, que reúne 15 delegacias especializadas da Polícia Civil. Depois fez exame de corpo de delito no IML e foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte da cidade. A prisão acontece após uma nova denúncia do Ministério Público do Rio, com novos elementos que ligam Rogério de Andrade, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, à morte de um outro contraventor, Fernando Inácio, em 2020. Inácio foi morto por tiros de fuzil no estacionamento de um heliporto, na zona oeste da cidade. Na primeira denúncia do MP do Rio, acusando Rogério de Andrade pelo assassinato, a ação penal foi trancada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em 2022 por falta de provas. A operação de hoje também prendeu o policial militar reformado Gilmar Enéas Lisboa, acusado de monitorar a vítima até o momento do crime. O Tribunal de Justiça do Rio pediu a prisão preventiva dos dois acusados para garantir a ordem pública diante da gravidade dos crimes. O motivo da morte de Fernando Inácio seria a disputa pelo controle de pontos do jogo do bicho e de máquinas de caça-níquel que eram de Castor de Andrade. Famoso pela atuação no futebol e no samba, Castor morreu de infarto em 1997, aos 71 anos. O filho de Castor, Paulinho de Andrade, assumiu os negócios do bicheiro, mas foi assassinado no ano seguinte. O genro, Fernando Inácio, e o sobrinho, Rogério de Andrade, passaram então a brigar pelo espólio da contravenção. Uma disputa familiar que já dura quase 30 anos e, pelo visto, está bem longe de acabar.